Nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos estudar sobre o rei Davi. Enquanto você vai encontrando na sua Bíblia, repete comigo assim: eu sou igual a Davi, improvável, mas escolhido. Estamos em uma série chamada Improvável, mas Escolhido, e hoje vamos falar do improvável, assim como nós, rei Davi. 1 Crônicas, no capítulo 17, no verso 7 e 8. Eu já aproveito para pedir às crianças que fiquem todas sentadinhas, bonitinhas, para a gente poder estudar a palavra de Deus. Tá bom, menininhos? Vamos ler a palavra do Senhor? Posso ler? Diz assim a palavra de Deus: agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Deus abençoe tua palavra. Podei-vos assentar em nome de Jesus. A palavra de Deus em Mateus capítulo 5 diz assim que felizes são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois delas é o reino dos céus. Muitos que entraram aqui nesta noite, entraram aqui se perguntando assim: será que Deus ainda vai me usar? Será que eu sou capaz de ser usado por Deus? Será que realmente eu tenho dons? Ou eu já pisei tanto na bola, será que Deus ainda tem algum tipo de pensamento ou sentimento em relação a mim? Será que eu ainda valho alguma coisa para Deus? Eu ainda posso ser útil nessa vida? Porque você se olha e fala: eu já pisei tanto na bola, já errei tanto, eu não sou tão bonzinho, eu não sou perfeito ao ponto de Deus querer me usar. Tem tanta gente melhor do que eu, mais boazinha do que eu, mais preparada do que eu. Davi também pensava assim. Se você pensa isso a teu respeito, muito bem-vindo. Porque Davi também pensava assim, eu também já pensei muito assim, mas aqui tem resposta para você. Hoje a graça vai liberar uma unção nova sobre a tua vida. Hoje você vai sair daqui sendo ainda uma pessoa incapaz, improvável, mas totalmente escolhida. E Deus chama. E quem Deus chama, Deus prepara. E quem Deus prepara, Deus envia. E quem Deus envia, Deus cuida. Ainda que você não pode, em Deus nós podemos todas as coisas no nome de Jesus. Você sabe de uma coisa? Olhando para a história de Davi, a gente presta atenção que Deus nunca ficou impressionado com a força ou a autossuficiência de um homem. Nunca um Tarzan vai impressionar a Deus. Golias nunca impressionou a Deus. Um exército filisteu bem montado nunca impressionou a Deus, porque Deus não se impressiona com força. Deus não fica impressionado com gente forte. A Bíblia deixa bem claro que Ele é atraído por pessoas que são fracas e sabem que são fracas. Ele é atraído por gente que é pequena e tem consciência de que é pequena. A Bíblia é cheia de exemplos de como Deus usa pessoas comuns, pessoas imperfeitas, para realizar coisas extraordinárias nesse mundo. A despeito das suas fraquezas, dos seus limites, das suas incapacidades, tudo isso ganha força quando Deus quer usar alguém. Porque se Deus usasse só pessoas perfeitas, só gente capaz, nada nesse mundo jamais seria realizado, porque homem nenhum é perfeito. Ninguém é impecável. Deus usa pessoas imperfeitas. E isso tem que ser resposta de Deus para a nossa vida, porque nós somos imperfeitos, incapazes, improváveis, mas escolhidos por Ele.
É impossível um homem ser pastor. É impossível alguém ser evangelista por conta própria. Ou Deus opera na vida daquela pessoa, ou ela por si própria não chega a lugar nenhum. Eu vou te passar um histórico do rei Davi e vou te provar que o rei Davi, humanamente falando, às vezes é mais fraco, mais incapaz e até mesmo pior em força do que eu e você. Davi é um sujeito pior do que a gente. O histórico de Davi, segundo a Bíblia, ele começa não tendo uma linhagem real. Não veio de uma família de um rei. Era impossível Davi, alguém olhar para ele e dizer, um dia esse rapaz vai ser um rei. Primeiro que ele não tinha linhagem real. Segundo histórico de Davi, esquecido pelos pais, abandonado pelos pais, desprezado pela família. Ninguém acreditava nele, nem o pai, nem a mãe de Davi acreditava nele. Os irmãos de Davi o rejeitavam pelo tamanho que ele tinha, pela aparência que ele tinha e pelo jeito, e sendo filho de uma prostituta com um pai Jessé. Os irmãos o rejeitavam. A família não botava fé, era o patinho feio da casa. Davi, o histórico dele, era de baixa estatura. O rei Saul, segundo os historiadores, Saul tinha uma estatura de quase 2 metros de altura. Quando Davi chegava perto do rei Saul, Davi mal batia no ombro do rei. Saul era baixinho, pequenininho. Saul era grande, forte, bonito. Davi pequenininho e feio. Improvável, como que vai ser um rei? Um pequenininho que quando chega perto de um rei de verdade, a cabeça dele batia nos ombros. Davi também cometeu erros. Além de ter um histórico horrível, cometeu erros gravíssimos na vida. A Bíblia relata que Davi cometeu adultério com Batseba. E Batseba era casada com um dos seus mais fiéis soldados. Ele tomou a mulher de um dos homens mais leais que tinha a ele. Erro grave, gravíssimo. A lei de Moisés mandava matar homens que adulterassem dessa forma. Davi cometeu mais erros. Ao invés de consertar o erro, ele foi gerenciar o erro dele. Ele o fez trair. Ele assassinou um soldado leal e fiel. Não só roubou a mulher de Urias, mas também matou e assassinou Urias. Esse é o rei Davi. Davi errou mais. O rei Davi se tornou um homem orgulhoso, vaidoso durante a sua caminhada, porque ao fazer o censo de Israel, ele mandou fazer o censo de Israel porque ele queria saber qual é a força que ele tinha. E era proibido o rei fazer isso, porque o rei tinha que confiar em Deus e não em quantidade de pessoas, e Davi inverteu os valores da lei. Errou, e esse erro custou a morte de milhares e milhares de pessoas em Israel. Por causa do erro dele. Davi errou. Como pai, eu duvido que alguém aqui gostaria de ter um pai igual a Davi. Duvido que alguém aqui gostaria de ter um pastor nessa igreja igual a Davi. Totalmente improvável. Por quê? Porque como pai, foi um dos mais mau exemplos que tem na história da Bíblia Sagrada. Ele como pai foi omisso com a filha Tamar, que foi estuprada e ele não fez nada. Imagine um pai que a filha é estuprada, ele não faz nada. Omisso. Davi foi omisso e foi injusto com Aminon, outro filho dele. Como pai, foi completamente ausente na vida de Absalão, filho de Davi. São erros gravíssimos. Ele errou mais do que você. Você pelo menos nunca matou ninguém. Você pelo menos, bem provável que nunca tomou a mulher ou o marido de ninguém. É bem provável que você não matou
o seu melhor amigo. Mas o rei Davi, o grande rei de Israel, tem um histórico péssimo, improvável. O rei Davi cometeu erros gravíssimos, mas mesmo assim, Davi encontrou redenção, encontrou perdão e se tornou um improvável, mas escolhido. Você quer uma boa notícia desse culto de estudo? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus não mata homens arrependidos. A graça não mata mulheres arrependidas. A graça não veio para matar, nem para roubar, nem para destruir, mas a graça veio para perdoar o que havia sido perdido. Existe esperança para Deus usar você. Davi encontrou redenção, você também encontrará, diz o Senhor. Agora, o que eu aprendo com isso? Com esse homem improvável, irmão Bené, mas escolhido por Deus. O que dá para aprender? 1 Crônicas, capítulo 17, no verso 7, diz assim: agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive contigo por onde você andou, e eliminei os seus inimigos do seu caminho. Escute o que eu vou dizer. O primeiro segredo que eu aprendo na vida de Davi, para ser o improvável, mas um escolhido, a primeira coisa que eu aprendo é que o reinado de Davi nasceu na intimidade, por detrás dos rebanhos, servindo a Deus em adoração, quando ninguém via ele, quando ninguém dava moral para ele, quando ninguém prestava atenção nele. Ele foi rejeitado pelos irmãos, e Deus rejeitou os irmãos dele, porque Deus não julgou Davi pelas aparências, mas Deus chamou pelo coração. Davi tinha uma coisa linda. Ele cuidava das ovelhas do pai, ficava no pasto sozinho, e ele pegava a sua harpa e começava a compor salmos a Deus. Ele adorava a Deus, o coração dele era entregue ao Senhor. Não tinha histórico, não tinha estatura, não tinha altura, não tinha aparência, não tinha força, não tinha talento, mas ele tinha adoração, quarto secreto, coração entregue a Deus. Sabe o que eu aprendo? Você quer ser um escolhido? Você que é improvável, quer ser escolhido? Quem quer ser escolhido por Deus? Você quer ser? Então aprenda com Davi. Primeira lição de hoje: tudo que é bom começa na intimidade com Deus. Não, acho que a igreja não entendeu. Davi foi escolhido, porque tudo que é bom começa na intimidade com Deus. A palavra de Deus está nos ensinando que se você desenvolve um coração aprovado na intimidade, Deus te levanta. Deus enxergou Davi enquanto ele apacentava ovelhas no meio do pasto. A expressão atrás das malhadas, ele cuidava de ovelhas malhadas, que é o pior tipo de ovelha que tinha. Ovelha malhada só dá prejuízo. E são essas que foram dadas para Davi cuidar. Quem não gosta de cuidar de ovelhas malhadas, quem não gosta de cuidar do próximo, quem não gosta de discipular pessoas, porque elas são difíceis, jamais será levantado por Deus para as grandes coisas que Ele tem para dar. Deus enxerga Davi. Ninguém apreciava Davi. Ninguém via Davi atrás das malhadas. Ninguém que estava atrás das malhadas tinha boa visão aos olhos das pessoas. Mas ali no lugar que ninguém via, Deus estava enxergando o coração. Deus recebia a adoração e Deus se agradava das suas atitudes. Segunda coisa que eu aprendo com o rei Davi:
1 Samuel, capítulo 16, verso 18, diz assim: um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. O rei precisava de alguém para um serviço especial. Alguém se lembrou de Davi por detrás das malhadas. Sabe o que é isso? Que quem quer ser aprovado por Deus, que quem quer ser o improvável, mas um escolhido, tem que aprender uma coisa: intimidade com Deus e intimidade com pessoas gera relevância na vida. Não basta só orar, tem que estar no meio do povo, tem que ter comportamento de gente boa de Deus, tem que entrar e sair e alguém dizer: graças a Deus fulano chegou, graças a Deus o fulano está aqui. Porque tem gente que é até bom de oração, mas é ruim de lidar com ele. Tem gente que não sabe conversar, reclama de tudo, fala mal de tudo, usa a rede social para causar polêmica dia e noite e nunca vê ele edificar ninguém. Tem gente que é o osso duro de roer. Ninguém se lembra de gente assim. Davi não tinha só intimidade com Deus, mas ele tinha também intimidade com pessoas. O que você planta, você colhe. Um dia alguém falou para mim assim: vou sair da igreja, pastor. Eu falei: por quê? Eu estive doente e ninguém me visitou. Eu falei: está errado mesmo. Eu falei: agora faz uma coisa, meu irmão. Pega uma lista para mim de todas as pessoas que você visitou enquanto estavam doentes, que eu vou ligar uma por uma e vou reclamar por você. Ela disse: eu não tenho. É por isso que até o que você tem lhe será tirado. Porque nessa vida o homem colhe segundo aquilo que planta. Intimidade com pessoas, respeitar os outros, saber conversar, ser inteligente, ir além da crítica, ir além do falar mal, da fofoca, ter palavras construtivas, porque senão ninguém se lembra de você. Ninguém se lembra de gente chata. Ninguém quer ter por perto gente reclamona. Agora aqui a Bíblia diz: Davi foi lembrado em um desafio por causa do seu crescimento constante. Ele se relacionava bem com as pessoas, era íntimo de Deus. Essas duas coisas sempre vão te levar para um lugar de relevância. Essas duas coisas, anota isso na tua vida. Essas duas coisas sempre vão te levar para os lugares mais altos. Saber lidar com gente e saber lidar com Deus. Davi tinha essas duas qualidades. É por isso que eu fico nervoso quando alguém sobe aqui e fala: você vai ser rei igual a Davi. Você não vai, não. A maioria não será igual a Davi. Por quê? Porque não tem um coração de Davi. É muito fácil falar que você vai ser rei igual a Davi, vai reinar igual a Davi reinou. O difícil é te falar a verdade. Porque para Deus te escolher para reinar em vida, exige-se um coração adequado para isso. E um deles é saber lidar com gente. É parar de comprar briga à toa. É parar de criar confusão à toa. Porque senão, queridos, até a igreja vai te rejeitar. Mas a igreja tem que amar. Ela te ama. Mas a própria igreja também sabe se afastar de quem só cria confusão. Você fica sozinho e ninguém se lembra de você. Porque quem não é visto, não é. Nunca cobre da igreja aquilo que você não oferece para ninguém. Isaías 58, até Deus te abandona nesses casos. Isaías 58. Para que a gente fica aqui orando? Para
Para que a gente fica aqui jejuando, diz a palavra de Deus, se o Senhor nem nota, ó? O Senhor nem... Quem não notou? Por que a gente jejua, ora, o Senhor não responde? Ele pega e dá a resposta. Porque vocês maltratam as pessoas. Porque vocês difamam seu próximo. Porque vocês levantam falso testemunho contra seus irmãos. Agridem uns aos outros. Vocês não fazem nada para ninguém. E agora quer que eu faça algo para vocês se virem. Até Deus diz não para quem não faz nada para ninguém. Você quer ser escolhido? Mude o teu coração. Você não está nessa igreja, meu irmão, apenas para respirar um ar, apenas para consumir uma palavra, apenas para tomar um copo com água. Você não está no mundo apenas para comer, beber e dormir. Você não foi criado apenas para ganhar dinheiro. Você foi criado para servir o Deus de Israel. Porque se o coração não estiver de acordo, os céus também não derramam sobre você. Terceira coisa que eu aprendo com o rei Davi é que quando você relaxa, o caos acontece na tua vida. Davi caiu porque relaxou. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 11, dos versos 1 ao 5, diz assim: na primavera, olha o erro de Davi. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, época em que Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Relaxou na obra. Virou um relaxo o ministério de Davi. Ele tinha que fazer e não fez. Foi dada uma missão para ele, Deus deu uma missão para ele, ele fez de conta que não era com ele. Vou ficar aqui, vocês vão para a guerra. Uma tarde, olha o que acontece. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Ao invés de trabalhar, foi passear. Do terraço, ele olha e vê uma mulher muito bonita. A bonitona do Morumbi estava tomando banho. A Sheila Carvalho estava tomando banho. E Davi, ao invés de trabalhar, caçar serviço, foi descansar na hora errada. Está lá no palácio, ele abre a janela e fala: opa! Bilu, bilu! Quem é esta? Quem é essa cavalona? Quem é essa big? Quem que é essa? Ui, ui, ui. Aí Davi vê a cavalona lá. Aí, sabe o que ele faz? Ele mandou alguém procurar saber quem era. Quem que é ela? Mandou um correio elegante. Fala para ela que eu quero conhecê-la. Aí manda chamar. A mulher se deitou com ele. Só que tem um problema, a mulher engravidou. E mandou um recado para Davi dizendo: estou grávida. Escute o que eu vou dizer a você. Cuidado com o teu relaxo na obra de Deus. Cuidado com esse negócio de falar o seguinte: quinta-feira eu vou louvar, popa meu nome na lista aí, quinta-feira, na quinta-feira deu 7h30, cadê o rapaz do louvor, cadê a irmã do louvor? Nada, corre alguém, chama alguém para louvar, porque o outro não veio, o irmãozinho, a irmãzinha que marca compromisso não está nem aí, para ela a obra de Deus tanto faz, tanto fez. Cuidado que você pode cair, porque Deus tira a mão de você. Cuidado que você pode cair na sua falta de compromisso. Cuidado que você pode cair no seu desleixo com a vida. Cuidado que você pode não só tropeçar, cair de vez no seu relaxo com Deus. Davi relaxou e o caos aconteceu. Sabe de uma coisa? Davi tinha uma luta na sua sexualidade.
que na verdade é um problema de intimidade. Ele era um guerreiro, ele era um adorador, enquanto ele estava no seu local de comunidade, na guerra e na intimidade com Deus, ele estava protegido por Deus quando estava lá. Davi abandonou a comunidade dele, abandonou a igreja, ficou fora da comunhão com a igreja. O diabo atacou o ponto fraco do rei, e o rei caiu. E essa queda do rei custou a morte, custou a vida do filho do rei. Davi perdeu os filhos, porque quem relaxa na vida está jogando fora os seus bens mais preciosos que existem. Tem gente tão relaxado que está perdendo os filhos para as drogas, enquanto deveria estar no discipulado. Tem gente tão relaxada que está perdendo os seus filhos para televisão, para Big Brother, para pornografia, porque não senta e discipula. Tem gente tão relaxada que está perdendo os seus filhos na igreja porque fala mal de pastor dentro de casa, fala mal dos irmãos. Na mesa onde deveria ser santidade e discipulado, está acontecendo é difamação de igreja, difamação de pastores, está relaxando na obra e perdendo a família. A gente não fala mal do povo de Deus na nossa casa, a gente não levanta contra o povo de Deus, porque Davi abandonou a comunhão e caiu no próprio pecado. A graça não sustenta relaxo. É gente que dá a palavra, eu vou discipular e some. Dá a palavra, eu vou tocar e some. Dá a palavra, relaxo. E todo relaxado está a um passo da queda. Todo relaxado está a um passo da queda. Problema de intimidade de Davi. Não se esqueça de uma coisa, querido. Davi tinha um problema de sexualidade. E isso foi por causa do esquecimento pelo pai, do abandono dos irmãos. Davi foi perseguido pelo seu líder. E tudo isso na vida do rei Davi gerou nele uma fuga, sexualidade. Foi onde o diabo usou para derrubar ele. E o diabo, quando entra, entra. Toma cuidado, meu irmão, para você não cair. Todo relaxado está sujeito à queda. E o diabo não brinca, mesmo sendo um homem escolhido. Não vai nessa porque você é escolhido, que o diabo não vai atrás de você, porque vai. Todo relaxado vai cair. Fora do seu local de comunidade. Davi deveria estar junto com o povo. Mais importante do que a sua própria vida. Você sabia disso? Quem sabia disso? Que a missão que Deus me deu é mais importante do que o povo que Deus me deu. Primeiro a missão, primeiro a obediência, depois o povo. A gente está invertendo valores e perdendo graça com isso. Terceira coisa que eu aprendo com o rei Davi. Escute o que eu vou dizer a você. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 12, verso 7. Diz assim: você, esse homem, aparece agora Natã. Davi pecou, Davi errou, matou Urias, roubou a esposa de Urias. Agora aparece um profeta, um discipulador que foi levantado por Deus para cuidar do rei Davi. Samuel morreu, a primeira coisa que Samuel falou: fica tranquilo, Davi, eu vou partir, mas o Senhor vai mandar logo para você um outro discipulador, chamado, vai ser Natã. Olha o que a Bíblia diz, olha o que Natã faz com o rei Davi. Olha como um discipulador pode ajudar o homem a se recuperar e não perder a salvação. Natã entra na sala do rei e fala assim: você é esse homem, Davi. Disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi você como rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova.
Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Escute o que eu vou dizer a você. Davi só se arrependeu porque Natã falou com ele. Davi só mudou de ideia porque um discipulador falou na vida dele, tocou na ferida, tocou no erro, de estar errado, muda. O que acontece com isso é que, se você for fraco e for pecador, isso não é novidade para mim. Que eu sou fraco, que eu peco, que você é fraco, que você peca, não é novidade para ninguém. Agora a tragédia é quando a gente não tem parceiros de oração, é quando a gente não tem discipulador. Isso é uma tragédia, porque a gente vai escondendo os pecados, não abre o coração, vai guardando aquilo, alimentando aquilo, e vai se acostumando com aquilo, e chega um ponto que você se perde sem ver. E o tempo passa rápido para a gente assim, a pessoa nem percebe. Você precisa ser discipulado. Discipulado é mandamento bíblico, não é opcional. Alguém tem que colocar o pastor Rodrigo nos trilhos, alguém tem que mostrar meus erros, alguém tem que dizer na minha cara: você está errado, Rodrigo, não é assim, está chegando a coisa errada, volta para o seu centro. Alguém, porque se o grande rei Davi não tivesse próximo a ele uma pessoa que orava com ele, que tinha permissão para falar da vida dele, Davi não tinha se arrependido, tinha morrido, porque a lei de Moisés mandava matar. Escute o que eu vou dizer. Davi ficou grande, mas não ficou bobo. Davi ficou grande, mas não ficou besta. Tem gente que cresce um degrau e fica bobo. Ninguém mais pode falar com ele, ele é agora o tal, ele é o bambambam, ele é o maior de todos. Humildade, minha gente. Não fica bobo porque você cresceu, você precisa de oração, parceiro de oração. Permita que homens de Deus, permita que mulheres de Deus toquem na sua vida, toquem nas suas feridas. Permita que Deus use pessoas para falar: não é assim que é o caminho é por aqui. Permita que pessoas toquem no teu caráter. Permita que pessoas toquem naquela conta que você tinha que ter pago há muito tempo e não pagou. Permita que pessoas falem do seu pecado na internet. Permita que pessoas toquem na tua vida. Permita que pessoas toquem na sua bebedeira. Permita que gente fale com você e te chame ao arrependimento. Ou vai chegar uma hora que a gente blasfema contra o Espírito Santo e perde a salvação. Alguém tem que falar na nossa vida. Um pastor não pode ficar sozinho liderando uma congregação, ele não é Deus. Ele tem que abrir o coração, ele tem que ser aconselhado, ele tem que ouvir conselhos, opiniões diferentes. Nós precisamos da igreja. A igreja é um local de cura, é um local de restauração. Davi foi confrontado e mudou a sua vida. Quer ver uma coisa? Se você se perder, saiba retornar e terminar bem. Você se perdeu na caminhada? Saiba retornar e terminar bem. Olha a oração de Davi após o discipulado. Davi vai orar agora após ter recebido o discipulado. Salmo 51 diz assim, essa é a oração de Davi. A oração de Davi após o confronto do Natã foi: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre adiante de mim. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Davi foi confrontado por Natã e mudou a vida. Hoje você confronta pessoas e ele sai da igreja. Davi mudava a vida. Hoje as pessoas mudam de igreja, porque recebem um confronto. Isso é falta de conversão. Ele não ficou se justificando, não ficou mentindo para Samuel. Ele não ficou mentindo para Natã. Não, ele não ficou, não, eu fiz isso, não, porque ela que começou. Não. Eu estava muito mal aquele dia, por isso que não vim do culto. Não, Deus odeia isso. Deus detesta gente que fica justificando erros e não muda de vida.
Ananias e Safira, no tempo da graça, Atos capítulo 5, eles mentiram para a igreja. E Pedro fala, vocês mentiram para o Espírito Santo. E morreram. Mentir para a igreja é mentir para o Espírito Santo. Repete comigo. Ananias e Safira mentiram para a igreja. Porém Pedro disse, vocês mentiram para o Espírito Santo. Quando eu dou desculpas para não vir na obra, eu não estou mentindo, não é para a igreja, é para o Espírito Santo. É forte. Quantas mentiras você acha que o Espírito Santo vai continuar suportando na tua vida? Alguém tem que te falar isso, meu amado. Alguém tem que pregar a verdade para você. Alguém tem que te aconselhar. Eu não vou porque hoje deu uma dor de cabeça, meu Deus, dor de cabeça. Aí na hora do culto você vê no Facebook, está postando risadinhas, está postando bichinhos, está postando, mas para vir para o culto não pode. Mas para o Facebook está lá brincando. Acabou a dor? Ou você acha que todo mundo não vê isso? Não, eu não posso, eu não tenho tempo para poder dirigir tal departamento da igreja. Nossa, pastor, uma correria. Mas na hora que seria para ela poder estar atuando, ela está tomando sorvete, ela está brincando com outras coisas, está curtindo a vida. Afinal de contas, você é muito nova. Afinal, você é muito novo, você tem que curtir muito a sua vida. Só que não se esqueça que há um preço para todas as decisões que a gente toma. E que algum Natan tem que olhar na tua cara, de vez em quando, apontar o dedo e dizer, está errado. Assim você morre. Assim você vai para o inferno. Volta, Davi. Volta porque você não é essa pessoa assassina. Volta para o seu centro porque você não é essa pessoa adúltera. A graça que você recebeu não se parece com isso que você pratica. Não se parece com isso. Davi foi confrontado e mudou de vida. E você muda de igreja? Davi é confrontado e muda a atitude. E você muda de esquina? Ou você acha que você é melhor do que Jesus? Ou você acha que você é melhor do que Davi, do que Elias, que ninguém pode corrigir você? Eu ouço um glória a Deus? Era melhor ter ficado em casa. Palavras que você quer ser restaurado. Quem quer ser restaurado aqui? Faz igual Davi fez. Primeira coisa, confesse seus pecados. Traga os seus pecados à luz. Aonde? Primeiro com Deus, segundo com o seu discipulado, o seu discipulador de confiança. Enquanto você esconder o seu pecado, você não prospera. Provérbios dizem, enquanto esconder o pecado, não prospera. Deus não quer te ver mal, Deus quer te ver bem, mas para isso existem as formas corretas. Você precisa abrir teu coração. Se o meu pastor falar para mim o seguinte, se o pastor Roberto ou o pastor Oscar falar, você vai ficar no banco, na sua igreja, um mês eu fico sentado no banco, um mês, e obedeço caladinho. Isso já aconteceu, um dia que eu briguei com vocês. Eu gritei. Aí eu cheguei em casa chorando, falei, pastor Roberto, eu gritei com eles hoje, eu estou tão magoado. Fica 3 semanas sem pregar, porque você nunca briga com ovelha, você nunca grita com o povo de Deus, você não é Deus. Você não é Deus, não foi você que criou o ex, você não é Jesus. Eu fiquei 3 domingos sem pregar e não contei para ninguém. Estou contando agora. Eu fiz uma campanha, vamos fazer uma campanha? Vamos pegar uns pregadores de fora, estou sentindo. Vamos pegar uns pregadores de fogo, que é hora. Eu acabei de me entregar. Quando vocês veem que eu estou muito subido do altar, vocês podem saber que eu estou de prova.
Estou brincando, porque de vez em quando a pregação é tão ruim que eu tenho que ficar longe daqui. Confessa teus pecados, meu irmão. Segunda coisa, enfrente as consequências humildemente, sem atacar os outros. Para de ficar distante, com justificativas, para de se vitimizar. Tudo é vítima, é o outro que é errado. Aí eu fiz isso porque o fulano, eu fui porque o cicrano. Não, para de justificativa, para de apontar o dedo, você está errado. Qual é a dificuldade? Errei, me perdoa, segue em frente. Qual a dificuldade? Vou falar mais baixo, daqui a pouco eu vou para o banco novo. Qual é a dificuldade? Errei, me perdoa, consegue em frente. Qual é a dificuldade de encarar que está errado? Você não precisa ser perfeito. Você tem que ser honesto com você mesmo. Tem que chegar e falar assim, eu estou bebendo cerveja, estou tomando 51, eu bebo aquela barrigudinha da Jaó, eu tomo Skol, não estou conseguindo parar, alguém me ajuda? É mais bonito do que ficar se escondendo no meio da multidão, como se fosse perfeito, ainda arrota a santidade. Hipócrita. É por causa disso que Ananias e Safira morreu. Hipocrisia, querer ser o que não é, esconder os erros, os pecados. É por isso que morre na fé, por causa da hipocrisia. Então repare seu erro com quem precisa reparar. O seu erro é com Deus, repare o erro com Deus. O seu erro é com pessoas, repare seu erro com pessoas. Mas repare, arrependa-se, muda de vida, participe dos discipulados da igreja, abra o coração para a palavra. E quando estiver no discipulado, presta atenção no que você está recebendo. Aquilo é material divino, é graça, é favor imerecido, é o que resolve a vida, é o que muda as circunstâncias. Quem crê nessa palavra, dá glória a Deus aí, irmão. Eu vou concluir. Escute o que eu vou dizer a você. Eu vou concluir. O relógio parou? Que horas são, por favor? O relógio parou aqui. 8 para as 9. Escute o que eu vou dizer a você aqui. Eu vou concluir agora e vou orar por você. Deus só restaura você com base no arrependimento. Deus só restaura você com base no seu arrependimento. Não adianta ficar esperando coisas de Deus, sendo que você não se arrepende, não adianta. Aí fica aquela eterna religiosidade. O Senhor está me provando, o Senhor está pesando a mão, não tem nada disso. É o favor dele que se apartou da tua... Deus faz coisa pior do que prova. Na graça Deus tira a mão da gente. Fala, então segue sozinho. Por falta de arrependimento de pecados. De chegar e confessar, de ser sincero, honesto consigo mesmo. E falar, Senhor, eu errei, pequei, me ajude. Escute, Deus só restaura você com base no seu arrependimento. A maior prova do arrependimento de Davi, escute o que eu vou dizer. Você sabe qual foi a maior prova do arrependimento do rei Davi? Não foi que ele chorou. Não foi que ele jogou sacos de panos e cinza sobre ele. Não foi o seu grito de desespero que fez com que Davi se arrependesse, não foi. Não foi chegar na frente do altar enquanto alguém prega bonito, ele se ajoelhar e chorar, Senhor, não foi isso. Não foi emoção. A maior prova do arrependimento de Davi não é o choro, sabe qual é? É porque nunca mais houve outra Betseba na vida do rei Davi. Porque quem se arrepende abandona pecado, sai do pecado, muda de vida e não volta mais. Tira a Betseba da tua vida, que Deus vai acreditar no seu arrependimento, diz o Senhor. Chorar, se emocionar, buscar profetas, não resolve a questão do arrependimento. Davi se arrependeu porque nunca mais houve uma gota de Skol na boca dele. A maior prova do arrependimento do rei Davi não é o choro. É que nunca mais houve na vida dele um vídeo pornográfico. É que nunca mais houve na vida dele um cigarro na boca. É que nunca mais houve na vida dele uma saidinha, uma escapadinha lá fora. É que nunca mais houve um cheque sem fundo. É que nunca mais houve Betseba na vida dele.
Porque é muito fácil chorar enquanto alguém prega. Difícil é passar pelos processos da verdade da Bíblia. É mais bonito e é muito fácil alguém dizer: você vai reinar igual Davi. Ó, até a pregação é assim, ó, do falso profeta, desse jeito assim, ó. Eis que estou sentindo nesta hora, eu estou vendo aqui igual ao rei Davi. Eis que estou percebendo que a fila vai dar meia volta. Eu já estou vendo a fila dar meia volta. E quem está atrás vai para frente. E ninguém senta à mesa. Já começa a emocionar. É emocionante. E ninguém senta à mesa enquanto você não chega. Não chegou, ninguém senta à mesa. Os irmãos de Davi não sentaram-se à mesa enquanto ele não chegou. Eu estou sentindo a presença. Aí ninguém dá glória a Deus. O que eu faço? Eu dou uma rajada de línguas estranhas. Porque o povo pentecostal tem um código. E qual é o código? É só mentir. Quanto mais mentira, melhor. Quanto mais falsidade, mais o povo se anima. Eu estou sentindo, mas isso não é bíblico, isso não é verdade. A fila vai dar volta sim, e você vai ficar por último se você não se arrepender dos seus pecados. Você não senta à mesa sem arrependimento de pecados. É mentira. Davi ia ser morto. Davi não morreu porque não existiu outra Betseba depois dessa. Arrependa. A graça não é liberdade para você pecar. A graça é oportunidade de retomar. Vou encerrar por aqui. Você pode até chorar, mas se você não mudar, não abandonar a prática, não houve arrependimento. Eu gostaria nessa noite de chamar pessoas aqui à frente e que vai dar uma resposta positiva a